A agricultura é um setor crucial para a região. A conversa sobre a segurança alimentar é uma questão de vida ou morte em algumas comunidades. E, de acordo com o Programa de Avaliação da Vulnerabilidade da SADC, estima-se que pouco mais de 40 milhões de pessoas sofrem de insegurança alimentar. As causas vão desde as alterações climáticas, doenças, conflitos entre homem e animal e até mesmo os desastres naturais. Portanto, a segurança alimentar deixa de ser apenas uma questão de acesso, mas também a espinha dorsal da estabilidade e do crescimento na região. Estou no estúdio com o Sr. Domingos Gove, diretor da Direção de Alimentação, Agricultura e Recursos Naturais do Secretariado da SADC. E estamos aqui para discutir de que forma estamos a promover os sistemas alimentares regionais de forma significativa dentro da região. Obrigada por se juntar a nós, Sr. Gove. Muito obrigado. 14 milhões de pessoas vivem ou são consideradas em situações de insegurança alimentar. E quando se olha para a população geral da região, que é cerca de 400 milhões, esse número parece ser alarmante. Até que ponto isso é verdade? Os números são reais? Os números são verdadeiros? Sim, muito obrigado. Sim, os números são reais. Estamos a falar de cerca de 18% da população total. Os números são realmente elevados. E como eu disse, isto quer dizer que as alterações climáticas estão a afetar a nossa região. Temos os efeitos externos, como, por exemplo, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que está a afetar o mundo em desenvolvimento, os conflitos dentro da região, etc. Portanto, esta é a realidade. Mas em relação a esta questão, estamos a trabalhar a nível regional para fazer face à questão de insegurança alimentar, conforme fiz menção. A insegurança alimentar é a pouca produção e produtividade, o que significa que temos pouca comida para a crescente população humana. E o segundo aspecto relacionado com a segurança alimentar é a capacidade de os agregados familiares individuais adquirirem alimentos em muitas áreas urbanas. Portanto, estamos a promover a produção alimentar através de uma série de estratégias que desenvolvemos, tendo em conta todos os fatores de produção agrícola, sobretudo as sementes, a irrigação e os fertilizantes, os pesticidas, as doenças transfronteiriças de animais. Portanto, temos todos estes quadros aprovados pelos Estados-membros e estamos a trabalhar em estreita colaboração com os Estados-membros por forma a fazer a transposição nos ordenamentos jurídicos internos com vista a obtermos sementes de alta qualidade e com vista a obtermos acesso a fertilizantes e pesticidas para estimular a produção e a produtividade agrícola. Mas, ao mesmo tempo, estes mesmos países precisam trabalhar duro para garantir que os cidadãos sejam capazes de adquirir alimentos que não sejam capazes de produzir. Já que tocou um pouco na minha próxima questão, vamos analisar as cadeias de valor e os sistemas alimentares regionais. Já falou um pouco sobre isso. Talvez aprofundar um pouco mais o assunto. O que estamos a fazer para fortalecer estes aspectos do setor? Sim, temos estado a trabalhar em cooperação com os países de 16 diferentes setores agrícolas que traçamos o perfil para toda a região. E os Estados-membros identificaram 4 cadeias de valor regionais, com destaque para o trigo, o arroz, a soja e o algodão como as mais importantes cadeias de valor regionais que temos de abordar, tendo em conta o impacto financeiro que cada Estado-membro tem na região. Eles passam todos os anos a comprar estes produtos no exterior. E, basicamente, com base nisso, mapeamos cada uma das 4 cadeias de valor regionais agrícolas e identificamos grupos para facilitar o desenvolvimento de cadeias de valor regionais específicas para essas 4 comunidades. Em relação ao arroz, fomos além. Desenvolvemos uma estratégia regional de produção de arroz. Estamos agora a avançar no sentido de elaborar estudos de viabilidade para cada uma destas cadeias de valor, para que possamos identificar as fontes de financiamento e também o setor privado interessado em desenvolver estas cadeias de valor na região. Agora,
Vamos dar uma olhada nas intervenções e fazer uma retrospectiva sobre algumas das razões por que nos encontramos nesta posição à partida. As alterações climáticas são uma daquelas situações que realmente não podemos controlar. Não temos como controlar. Assim sendo, que tipo de intervenções pretendemos empreender para tentar mitigar o máximo possível? A região da SADC é uma das regiões mais fortemente afetadas pelo impacto das alterações climáticas. Ou seja, o impacto das alterações climáticas está assente na região da SADC. Por vezes são os ciclones, outras vezes as secas ou os períodos de seca, ou ainda as doenças transfronteiriças e assim por diante. Portanto, com vista a fazer face a estes desafios, temos vindo a desenvolver, por exemplo, a Política Regional de Irrigação. A política regional de irrigação é uma ferramenta poderosa no que diz respeito a períodos de seca e secas, pois maximiza a quantidade de água que chega à região para que possamos utilizá-la para a produção agrícola. E elaboramos propostas de projetos regionais para impulsionar a irrigação agrícola, sobretudo para os pequenos agricultores, no valor de 2,6 mil milhões de dólares. Eu regressava de Roma ontem, onde estivemos a participar no Fórum Mundial sobre a Segurança Alimentar e interagimos com o setor privado a nível mundial para identificar parceiros e doadores interessados em apoiar a implementação da política de irrigação. Além disso, desenvolvemos sementes que se adaptam, ou seja, que são resistentes à escassez de água. Temos cerca de 100 novas variedades de sementes que desenvolvemos a nível da região em parceria com o setor privado para que possamos utilizá-las como parte dos mecanismos de resiliência. Isto parece muito promissor. E acho que a nossa próxima conversa será sobre o avanço da tecnologia. Sabemos que a inteligência artificial IA tem sido um tópico proeminente na maioria das conversas, mas também entendemos que a indústria agrícola, a agricultura, tem sido uma das maiores beneficiárias dos avanços tecnológicos. E acho que a questão seria: qual é realmente o papel da tecnologia e da inovação? Que papel estes desempenham na modernização da agricultura na região? Bem, penso que é muito importante porque o número da população está a aumentar exponencialmente. Exatamente. Portanto, temos de usar a mesma terra para produzir mais e também, conforme fiz menção, as alterações climáticas germinaram. Portanto, a tecnologia e a inovação têm um papel a desempenhar no aumento da produtividade e também no aumento da resiliência da agricultura. E nesse contexto, falei sobre a política da irrigação como uma das formas, mas também sobre a necessidade de sementes resilientes e assim por diante. Portanto, basicamente, a tecnologia e a inovação têm como objetivo principal aumentar a produtividade para alimentar mais pessoas, mas também para se adaptar às alterações climáticas e melhorar as sementes na região. Acabou de regressar da 45ª Cimeira há apenas alguns meses ou algumas semanas. E há certas prioridades que foram delineadas durante essa cimeira, sendo a industrialização uma delas e a transição energética. Falamos sobre isso no episódio anterior. E, claro, sobre a transformação agrícola e sobre como podemos fundir e como podemos criar sinergias com o que a cimeira gostaria que acontecesse no próximo ano e com o que existe atualmente no terreno. A transformação agrícola consiste em transitar da agricultura de subsistência para a agricultura comercial. Basicamente, transformação é isso. E quando fazemos a transformação intrinsecamente, temos que usar muita energia. E porque vivemos num mundo com alterações climáticas, temos que utilizar a energia verde. E é por isso que a transição energética é fundamental para a transformação agrícola, porque é um elemento crítico para transformar a agricultura e temos de utilizar aquela energia verde. E a transformação agrícola implica que a agricultura deve fazer parte da industrialização e se olharmos para a região da SADC, a agricultura é o setor que é fundamental para a industrialização, de acordo com a nossa configuração. Portanto, é realmente fundamental. Ou seja, existe uma triangulação entre a energia, a transformação agrícola e a industrialização. E então, vamos falar sobre oportunidades. A agricultura sempre foi uma atividade dominada pelos homens, ou embora esteja a mudar, que oportunidades existem para os jovens ou mesmo para as mulheres que estão a pensar em talvez visitar ou que seria ingressar para o setor.
Ou seja, é a realidade. As mulheres, em termos da nossa população, representam cerca de 40% a 50% e os jovens representam cerca de 60% a 70% da nossa população. A única forma de avançarmos de maneira sustentável para a transformação da agricultura é envolver adequadamente as mulheres e os jovens. Sem esses dois componentes, a agricultura dificilmente será sustentável, sobretudo porque os jovens consideram a agricultura um setor enfadonho na sua maioria. E estão certos, no entanto, devemos olhar para a agricultura da forma como fiz menção, conectando-a e articulando-a com a tecnologia e a inovação. E penso que os jovens são a camada primordial que devemos usar para impulsionar a agricultura. Eles têm um saber fazer, eles têm paixão pela tecnologia e podem utilizá-la para transformar a agricultura. Estamos a falar dos jovens e das mulheres, mas vamos falar agora da comunidade em geral, das pessoas no terreno, porque sabemos que a agricultura está nas mãos das pessoas. Na realidade, como garantir que essa transformação de que estamos a falar, essa transformação de que estamos a promover e colocamos realmente nas mãos das pessoas, das comunidades, das famílias, é crucial. A agricultura é o setor dos pobres. E como é que fundimos e integramos as duas? É o setor das comunidades. E quando analisamos isso, temos realmente de capacitar os mais pobres para que tenham acesso à terra. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é dar-lhes o acesso a insumos agrícolas, sejam eles sementes, fertilizantes, pesticidas, entre outros. A terceira coisa é capacitá-las através da extensão. E quarto, dar-lhes acesso a financiamento. E depois dar-lhes acesso ao comércio. Senhor Gove, muito obrigada pela sua disponibilidade. Estamos gratos pelas suas contribuições. Senhor Domingos Gove, diretor da Direção de Alimentação, Agricultura e Recursos Naturais, junto do Secretariado da SADC, numa análise profunda sobre como o setor agrícola prevê a transformação ou prevê formas transformadoras de trazer a segurança alimentar na região. À medida que embarcamos nesta jornada, queremos igualmente ouvir a sua voz, suas ideias e comentários sobre os temas que iremos abordar. Portanto, conecte-se a nós através das nossas várias plataformas. Há ainda muito por explorar, descobrir e celebrar nesta rica região da SADC.